As pessoas falam muito sobre intercâmbio e tem muitas dúvidas sobre para que destino, para que lugar. Mas eu acho que a primeira grande diferença que a gente tem é que a gente tem a EF não uma empresa que vai intermediar a realização do intercâmbio da gente, mas é a própria escola de intercâmbios que vai nos receber no destino. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desse grande diferencial. Isso. É, Bom, o mercado de educação internacional, pessoal, o mercado de intercâmbio, ele funciona geralmente, que muitas pessoas conhecem, são as agências de intercâmbio. Ou seja, são empresas que representam escolas internacionais aqui no Brasil. E aí você vai, então, por exemplo, eu chego numa agência e falo, eu quero estudar nos Estados Unidos. E aí, de acordo com o destino que você escolher, aquela agência vai te apresentar X opções de escolas naquele destino. Escolas de um segmento, de um padrão acadêmico mais baixo e, consequentemente, também um preço mais baixo, e escolas de um padrão acadêmico médio e mais alto, e aí, obviamente, a questão do preço acompanha. O raciocínio ele é muito parecido com o de uma escola ou uma universidade que vocês escolhem aí em Fortaleza, ou no Ceará, ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você tem escolas, universidades que cobram ali uma mensalidade mais baixa e o padrão da escola, ou a qualidade de ensino da escola é mais baixa, e vocês têm escolas de excelência, escolas que são aí as principais escolas e universidades do mercado que cobram um valor mais alto, mas entregam ali um padrão curricular, um reconhecimento, uma estrutura de professores, de livros, etc., de metodologia de ensino também mais qualificada. No mercado de intercâmbio é a mesma coisa. Então, o grande diferencial da EF é que a EF já é a escola. Então, vocês não estão tratando com um intermediário. Vocês já desde o início estão falando com a escola. Então, vocês vão estudar na EF de Nova York, na EF de Londres, na EF de Tóquio. Então, vocês já vão estudar na EF. Então, apesar da Casa Blanca ser a nossa representante aí em Fortaleza, ela é uma representante, mas no intuito de ela revende EF. A pessoa que está aí, que é a Silvia, ela é uma representante da EF. Então, que está dentro da estrutura da Casa Blanca intermediando toda a operação, mas o aluno vai estudar diretamente na EF. Então, essa é a grande diferença. E dentro do mercado de intercâmbio, dentro do mercado de educação internacional, a EF é a maior empresa do mundo de educação internacional. Então, além de vocês estarem lidando diretamente com a escola, via Casa Blanca, mas diretamente com a EF, vocês vão estar viajando para a maior escola do mundo de idiomas. Então, isso para o currículo de vocês, a qualidade do curso, a metodologia de ensino, o padrão dos professores, toda a parte do mix de nacionalidade, que é como se a EF fosse a Harvard do intercâmbio. Ou seja, em qualquer lugar do mundo que você virar e falar assim, estudei com a EF, X tempo, X meses de inglês, de espanhol, de alemão, a gente trabalha 11 idiomas, então não somente o inglês. Então, em qualquer empresa, universidade do mundo que você chegar e a pessoa olhar no seu currículo e ver, que legal, o Paulo estudou na EF de Londres durante 2 meses, de tal data a tal data, é um cartão de visita, um incremento curricular muito legal. E eu acho que uma coisa também que é importante a gente dizer é que a gente já, por exemplo, tem os contatos de todos os integrantes da escola, né? Então, por exemplo, a gente sabe quem é o diretor da escola de Nova York. Então, se eu estou mandando uma pessoa para lá, se eu tiver alguma solicitação especial, a comunicação é mais rápida, é mais fluida. Isso também é uma outra grande vantagem. É uma super vantagem. Vou dar um exemplo prático. Ontem, a gente atendeu 2 alunas de Brasília que vão ficar 6 meses, estão comprando um programa de 6 meses, 2 amigas para a nossa escola de Cape Town, na África do Sul. E elas querem um programa muito específico que mescla uma parte de um estágio internacional na área delas. Então, aí o que eu pedi para elas? Eu falei, meninas, vamos voltar a conversar amanhã e deixa eu ligar para o Craig, que é o nosso diretor da F de Cape Town, só para tratar com ele exatamente essa especificidade do programa de vocês e ver se está tudo certo.
E aí foi isso mesmo que aconteceu. Eu falei com ele hoje cedo e agora fiz a ligação de novo com elas e aí tudo certo, amanhã elas vão se matricular. Então, essa facilidade da gente ser a escola, não existe intermediário na comunicação. Qualquer auxílio, qualquer necessidade de apoio que vocês precisam, vocês já estão direto com a escola. Então, hoje, por exemplo, a gente ligou para um pai de um aluno, porque o filho dele estava com suspeita do infeliz aí do coronavírus. O aluno está na nossa escola de Nova York, ele está lá agora, e ele estava espirrando, etc, etc, e os pais estavam com medo. E a gente deu a notícia para eles que o teste do aluno deu negativo antes do menino falar com o pai. Então, a gente deu a notícia para o pai antes do filho. Que bom, que bom. Dada a velocidade da informação que a gente tem. Então, a diretora da escola de Nova York já fez contato e falou, gente, pode avisar. Ó, travando de novo. Certo, e de fato, tudo certo. Que bom. Para a gente continuar, antes de eu entrar em muitas perguntas, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a metodologia da EF, porque ela também é um grande diferencial, né? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas quando elas perguntam para mim de diferenças e tudo, de por que uma escola da EF, por que uma outra escola de idiomas, eu falo muito que é diferente. Se você quer ir fazer um intercâmbio para ter um contato com o idioma de várias formas diferentes e exercitar várias... como é que eu posso falar? Exercitar vários... gente, eu juro que a palavra está na ponta da língua e não sai. Mas a gente tem um contato diferente com a escuta, com a fala, com a escrita, com a dinâmica de aprendizagem do idioma, do que você fazer um curso de idiomas aqui. Então, às vezes, você vai para uma escola que você simplesmente está indo e vai sentar numa sala com vários alunos e vai ter um livro e vai ter só isso. Vai falar com o professor e os alunos e o livro e só. E a EF tem o Efecta, que é um sistema de aprendizagem que também é certificado internacionalmente por grandes universidades. E eu queria que você falasse um pouquinho dele para a gente. Tá. Essa questão, pessoal, é super... Então, você fala, o que determina, né, que o nível de uma escola, a parte acadêmica é melhor ou pior? Então, tem, primeiro, a parte da metodologia de ensino. O que compõe essa metodologia? Então, primeiro, o material didático da EF, ele é feito por nós mesmos. Então, a EF investe milhões de dólares todos os anos em entender como que cada tipo de nacionalidade aprende o idioma. E como que tem aluno que é mais tímido, tem aluno que tem mais facilidade para falar, tem aluno que tem mais facilidade para ler e escrever. Mas no final das contas, todo mundo precisa desenvolver todos os skills. Então, para você alcançar a palavra. Então, perseguir ali a fluência, a pessoa não pode ser fluente só falando. Ela precisa ler, escrever e escutar. Então, toda essa análise, a EF investe milhões de dólares todos os anos para entender como tratar cada tipo de aluno. Então, além de desenvolver a própria metodologia de ensino que se chama Efecta, então eu convido todos vocês a depois entrar no YouTube, no canal da EF e jogar lá na busca EF Efecta, EFEKTA. E aí vocês vão ver um resumo dessa nossa metodologia. Então, toda a parte de material didático, treinamento dos professores, divisão dos alunos em sala de aula por nível, por faixa etária, o mix de nacionalidade. A EF ela bloqueia alunos de uma mesma nacionalidade depois de um certo nível, de um certo volume. Então, a gente é obrigado a ter, no mínimo, 20 nacionalidades em toda a escola EF, em qualquer época do ano. A composição das aulas, a gente tem aulas que mesclam conversação, aula fora de sala. Calma, gente. Jax travou. A internet do Jax não está muito boa hoje. Travou mesmo. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se ele continuar. Ele caiu. Bem, como ele estava explicando, no YouTube da EF, vocês podem ver um vídeo do EF Efecta. E como o Jacques estava explicando, a gente tem contato com 5 skills diferentes, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma aula
só com tablets, onde a gente vai interagir com outros alunos. A gente tem uma aula só de conversação. Inclusive, existem aulas diferentes de conversação. Existe a tradicional e existe aulas onde você vai ter aulas de interesse específico. Então, por exemplo, se eu sou um advogado, pode ter aulas que vão falar sobre assuntos de direito na escola que eu estou, e eu posso participar para aprender e internalizar mais vocabulário da minha área específica, né? A área do meu interesse. Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo trazer o Jax de volta, já que ele caiu. Ele deve estar com um problema sério de internet. Deixa eu ver. Só um pouquinho mais. Pronto, vamos aqui solicitar de novo. Só mais um instante que ele já está entrando novamente. Jax, me ajuda. Oi, deu uma travada geral. Deu uma oscilada. Então, eu estava explicando sobre a parte da metodologia, né? Então, a EF é obrigada a ter, no mínimo, 20 nacionalidades diferentes em qualquer época do ano. Então, você não tem o risco de chegar numa EF e ter só chinês, só brasileiro, só alemão. Porque quando acontece isso... Inclusive na sua sala de aula, né? Porque inclusive na sua sala de aula. E brasileiros, por exemplo, na sua sala. Você não pode ter mais de 3 brasileiros na sua sala, numa sala de 15 alunos. Então, é uma outra possibilidade também de interagir com pessoas de outros lugares do mundo, né? De interagir com pessoas do mundo todo e, principalmente, você não... porque é ruim, por exemplo, se eu chego numa escola que 80% dos alunos são japoneses, tudo bem, em sala de aula, o professor até consegue ali conter, mas você está em sala de aula durante 3, 4 horas do seu dia. E aí o resto, esse grupo de japoneses vai continuar falando japonês e você não vai conseguir interagir com eles. Então, na hora que você mistura as nacionalidades, obrigatoriamente todo mundo recorre ao inglês ou ao idioma que está indo estudar. Então, uma outra parte que é importante é a questão das atividades extra-classe. Então, a EF tem um departamento de atividades dedicado aos alunos, exclusivo para os alunos, para, na hora que acabar a sua aula, você continuar tendo opções de atividades com seus colegas, com outros alunos, com outros staffs da EF, para você continuar praticando o seu idioma, conhecer o destino mais a fundo, interagir com as pessoas. Então, tudo isso compõe a sua experiência lá fora. Uma experiência de intercâmbio, ela é composta por um tripé. Então, isso é uma pesquisa feita com intercambistas. Todo intercambista ele tem 3 necessidades principais. A primeira delas é avançar no idioma. Então, quando você busca um intercâmbio, a primeira necessidade sua o meu nível do idioma X é tal e eu quero que com essa viagem ele melhore, ele alcance tal nível. Então, esse é a sua primeira necessidade. A segunda necessidade, ou a segunda demanda, é onde você vai morar. Então, vai ser confortável, vai ser bom, vai ser perto, vai ser longe, vai ser sujo, vai ser limpo, as pessoas vão ser legais, vão ser chatas, eu vou me adaptar, eu não vou, a comida vai ser boa, vai ser ruim. Então, essa é uma segunda preocupação do aluno. E a terceira preocupação são as atividades. O aluno de intercâmbio, ele quer, se você vai a turismo para Paris, você quer ir na Torre Eiffel, no Arco do Triunfo, no Louvre e na Champs-Élysées. Se você vai para Paris para fazer um intercâmbio, você quer comer a baguete que você comprou no mercadinho, no jardim tal, junto com a galera francesa. Então, você quer viver mais aquele destino como a pessoa local faz. Então, exatamente por isso, toda a Escola F, ela tem 3 equipes. Ela tem a equipe acadêmica, exatamente para cuidar do curso do aluno e do avanço dele no idioma. A equipe de acomodação, para cuidar e dar suporte para o aluno nessa parte do curso em si. E a equipe de atividades, para mostrar ali para o aluno todas as opções de atividades
no destino e para ele fazer ali, ele conseguir comer a baguete que ele comprou no mercadinho X lá com o francês. Então, a estrutura das EFs é montada dessa forma para que o aluno tenha ali o máximo da experiência dele à disposição. Então, na hora que você está precificando o intercâmbio, às vezes você vai olhar, nossa, por que a escola X ou por que a opção que me deram na agência tal é tão mais barata, ou por que a diferença de preço ela existe? São por esses quesitos. Então, é igual quando você está comprando um hotel. Você tem um hotel 5 estrelas, você tem um hotel 2 estrelas. Então, por que um é 5 estrelas e o outro é 2 estrelas? Porque cada um deles oferece o quarto melhor, o travesseiro melhor, o spa, a piscina, o café da manhã, a localização, os serviços, etc. Cada um oferece um padrão. Então, não é que existe espaço no mercado para todo mundo. A única coisa que a gente tenta explicar para os nossos alunos, quando chegam aqui com outros orçamentos, com outras propostas, e é legal fazer a pesquisa para vocês entenderem, mas a gente explica, fala, olha, é por causa desses pontos que eu estou explicando aqui. E aí o aluno entende e fala, beleza, agora para mim está mais claro, porque eu não estava entendendo por que um era diferente do outro. Que não é só ir para não é só ir. Às vezes a pessoa de idioma em outro lugar, né? Às vezes a pessoa acha que intercâmbio é só ir. Eu comprei 6 semanas para Sydney, na Austrália. Independentemente da escola que eu for, eu vou aprender. Não é bem assim. É claro que a prática do idioma na rua, você vai no shopping, você vai no cinema, você vai no metrô, você vai na lanchonete, no restaurante, etc. É claro que essa prática você vai usar o idioma. E isso, o momento que você está fora de sala de aula, é relativamente parecido, independentemente da escola que você for. É claro que uma escola como a EF, você tem toda essa parte de atividades à sua disposição para complementar o seu horário extra classe. Então, isso faz muita diferença. Mas... E são todos os tipos de atividades, né? Vale ressaltar. Tem passeio. Todos os tipos, tem passeio. Dependendo de onde você está, tem atividade esportiva. Atividade esportiva, churrasco, cinema, noite de cinema. Teatro. Tudo, teatro, etc. Então, mas, por exemplo, eu vou no shopping. Não faz diferença se você é aluno da EF ou se você é aluno da outra escola estando no shopping. Só que o que vai fazer diferença? É que a base e a qualidade do curso que você tem dentro de sala de aula, você vai usar no shopping com mais qualidade. Então, quem não conhece uma pessoa que ficou, às vezes, 6 meses, 1 ano num local, estudando, etc., volta para o Brasil e 2, 3 meses depois, a pessoa já perdeu quase todo o idioma que ela tinha. Por quê? Porque como ela não teve uma base de qualidade, um estudo de qualidade enquanto ela estava lá, ela exatamente aprendeu esse idioma do dia a dia, esse idioma de rua. Primeiro, ela provavelmente falava muita coisa errada, e segundo, ela vai esquecer isso com muita facilidade. Então, o que impacta você estar numa boa escola? É porque o que você vai aprender lá vai entrar e vai fixar melhor do que se você estiver numa escola ruim. Você vai conseguir usar por mais tempo e você vai aprender um idioma correto. Então, eu faço muitas entrevistas para a nossa equipe DF aqui no Brasil e, obviamente, uma necessidade é a fluência no inglês. E várias pessoas, e a gente gosta muito de quem tem uma experiência internacional, porque o core business aí é a principal coisa que a EF vende. Então, para você vender uma experiência internacional, minimamente, o ideal é que você já tenha tido alguma. E várias pessoas mandam currículo para nós, e você vê lá, 6 meses na Austrália, 1 ano no Canadá, 1 ano na Irlanda, 1 ano nos Estados Unidos. E aí você vai para a entrevista, e aí você fala, poxa, let's switch to English, vamos trocar para o inglês. E aí a pessoa começa a gaguejar e aí você fala... Olha para os lados, olha para os lados. Olha para o lado, olha para cima. Aí a pessoa, eu tô nervosa, I'm nervous. Aí você fala, nervous. Aí o nervous é a principal resposta. O que significa? É que a pessoa realmente ela não tem o domínio. Então, ou então ela começa a falar
e aí você vê vários erros de concordância, vários erros gramaticais. Então você vê que apesar da pessoa ter ali um domínio ou saber falar o idioma, é um idioma de uma qualidade baixa, qualitativa. Então, e isso é provavelmente a experiência que ela teve. Então, na hora de vocês buscarem, idealmente, deem preferência. Fala, então a EF é a única que existe? Não, a EF é a maior do mundo. Então, se vocês tiverem condição de viajar com a EF, por todos os motivos, vale muito a pena investir num intercâmbio da EF por todos esses diferenciais que você vai ter. Então, o investimento ele vai se pagar. Mas existem outras escolas de qualidade. O que a gente... e que daí o preço vai ser muito similar ao DF. O que a gente indica é assim, prestem muita atenção nessas escolas meio pegadinhas, assim, que o preço é muito baixo, mas a gente brinca, né? Não existe almoço grátis. Então, não tem como. Em algum momento, você vai pagar o preço de ter comprado ali uma escola de uma qualidade mais baixa. Beleza, você vai conseguir fazer a viagem, você vai estar lá, mas o aprendizado e a qualidade do idioma... A qualidade vai ser... O seu objetivo talvez não vai ser alcançado. Isso é muito importante. Jacques, eu vou começar com algumas perguntas que a gente recebeu. Vamos lá. O nosso tempo estoura e a gente já está quase que estourando a metade. Então, a gente recebeu uma pergunta que é a seguinte. Existe intercâmbio para quem tem família, formação e profissão estabelecida no Brasil? Foi a Dânia Aragão que mandou para a gente. Como assim? Eu acho que, na realidade, o objetivo dela... Porque a maioria das pessoas, quando pensa em intercâmbio, pensa em intercâmbio para pessoas jovens. Né? Sim. Pessoas pensam em duas coisas. Quando se fala em intercâmbio, as pessoas pensam em duas coisas. Primeiro, tem que ser jovem. E não existe isso mais. Não. Pessoas de qualquer idade podem fazer intercâmbio. Eu mesmo, por exemplo, estou doido para fazer, estava planejado para fazer esse ano. Planejando, já estava no forno. Estava no forno. E a gente acabou de voltar, a nossa aluna mais velha, agora não é mais porque ela retornou, mas a nossa aluna mais velha, até umas 3 semanas atrás, estava na EF de Malta com 83 anos. Nossa. Então, então não tem limites. Não tem limite. Uma outra coisa que as pessoas pensam muito quando falam-se intercâmbio é o idioma muito inglês. Tempo. Né? Não, eles pensam muito no idioma inglês e depois pensam no tempo também, né? Isso. Então, assim, a EF ela não tem só inglês, né? Não, existem são 11 idiomas. 11 idiomas aonde você pode... Fazendo da mesma forma. Com a mesma metodologia. Mesma metodologia, mesma estrutura, mesmo tudo. E a gente não tem restrição. Isso é muito legal, pessoal. A gente não tem restrição de idade a partir de 13 anos. Então, existe uma restrição ali, menores de 13. Mas a partir de 13... A partir de que idade podia fazer? A partir de 13 anos, iniciando em qualquer semana do ano, em qualquer escola EF, para qualquer nível. Então, a gente não tem restrição de data, nem de nível, nem de destino. Então, é só ir aí na Casa Blanca, organizar. A semana que vocês quiserem embarcar, a gente tem turmas iniciando em todas as escolas, para todos os níveis. A gente recebeu uma pergunta agora que foi assim, e existe intercâmbio para quem é cidadã europeia? Como é o procedimento? Na realidade, o intercâmbio, a EF ela tem escolas em diversos países, você estuda sempre a língua no país mãe. Então, você vai estudar o francês na França, o espanhol na Espanha, o italiano na Itália, o português em Portugal. Isso aí. O russo já entrou, né? Eu acho que já entrou o russo. Já. O russo já entrou na Rússia. Então, se você quer fazer um intercâmbio para algum idioma, dos 11 idiomas que fazem parte do Universo EF, é possível. Não importa. É possível, não importa. Qualquer data, qualquer semana, qualquer nível, qualquer destino. Exatamente. Zero restrição. Sobre a questão de ser um cidadão europeu, o que muda? Muda que para alguns países você não precisa de visto, e na Europa especificamente, na comunidade europeia, na União Europeia, esse aluno pode trabalhar, se ele quiser. Então, ele vai ter ali, ele é um cidadão. Então, no período que ele está lá, ele pode, se ele quiser trabalhar, ele pode também. Mas em termos, o resto é exatamente igual, não muda nada.